Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. O vídeo de hoje ele vai servir mais como um desabafo pessoal, não é? Do que um vídeo que nós costumeiramente postamos aqui, vídeos homiléticos, apologéticos e assim por diante, mas ele vai trabalhar nesse sentido de um desabafo, né? Ele vai confrontar, é claro que vai confrontar, mas ele é mais um desabafo, tá? Da minha pessoa. Esse desabafo é acerca do que eu venho observando no meio reformado, né? E eu quero destacar aqui não o ecumenismo reformado desta feita, mas eu quero destacar a idolatria reformada. Nós estamos vivendo um tempo e uma época, meus irmãos, onde para muita gente as palavras de um determinado teólogo moderno soa como uma verdade absoluta e transformam este teólogo como quase que tendo autoridade papal, não é? A idolatria tem imiscuído sorrateiramente, tenazmente no meio reformado. O problema não são os grandes teólogos modernos, que eu tenho em grande estima, né? Todos eles. Mas o problema são vocês reformados. São pessoas conscritas na fé reformada, né? E que tiveram um certo avanço teológico por causa de teólogo X, então passam a vê-lo como que sendo quase um papa, né? E tudo que ele fala é uma verdade absoluta. É o caso, por exemplo, no dia de ontem eu fiz uma postagem no meu Face e veio uma moça e tentando talvez diminuir a minha capacidade, que não é minha, mas é proveniente, fruto da graça soberana de Deus, né? É tudo fruto da graça, mas talvez para tentar diminuir, e aí citou o doutor, o reverendo Augusto Nicodemos. Como eu disse, eu tenho em grande estima. Se eu falar contra Nicodemos aqui nesse vídeo, seria até hipocrisia da minha parte, pois eu tenho uma gama de materiais dele. Mas, de novo, o problema não são eles, o problema são vocês. E ela falou assim, olha, Nicodemos, ele foi chanceler lá na Universidade Mackenzie por alguns anos. Ou seja, parece que nas entrelinhas está querendo dizer, e aí, garoto? Qual é a tua universidade? Quais os teus canudos? Aí tu quer bater de frente com o reverendo Augusto Nicodemos? Olha a experiência dele, olha o cabedal de conhecimento. Agora, quem é tu? Parece que nas entrelinhas, não sei se essa foi a intenção dela, mas parece que nas entrelinhas é isso que está querendo dizer ao citar Nicodemos, para tentar colocar, jogar pro ralo toda toda a minha defesa ali nos comentários, tudo que eu estava dizendo ali, né? Então cita um grande teólogo da atualidade. É a mesma coisa há alguns anos, assim que eu entrei e conheci a fé reformada, ainda era conscrito, e uma moça argumentou nesse sentido. Qual a tua universidade? Qual a faculdade que você estudou? Ou seja, para eles o que importa, meus irmãos, não é o que você tem aqui. O que importa para esses idólatras e cegos é o papel, é o canudo na mão, é o diploma na parede. A PH, tu estás sendo contra o ensino secular, a teologia? Claro que não. Não vem aqui deturpar a minha palavra. Eu não sou ignorante, idiota, ao ponto de tentar dizer que o estudo não tem a sua relevância, que fazer uma faculdade não tem sua relevância. O que eu quero dizer é que um canudo, um diploma, pelo fato de alguém ter um canudo ou um diploma, não significa que ele é superior a outrem que não tem um canudo e que apenas se dedica à leitura de bons livros, como eu tenho aqui.
Ah, PH, mas os canudos, os diplomas é bom. Mas bom pra quê? Ah, pra reconhecimento. Ah, reconhecimento de quê, meu Deus do céu? Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Se você estuda para ter reconhecimento, o teu estudo é inútil, é irrelevante. Você estuda com motivações erradas. Agora, se você estuda para, primeiro, crescer em Deus, e segundo, edificar os irmãos que o ladeiam, daí sim você está sendo beneficiado em seus estudos. Mas para muita gente, qual a sua faculdade? Qual os seus canudos? E daí? Minha universidade está aqui, ó, nos livros. Aqui está a minha universidade. Tenho 300 livros aqui. Então, para muita gente, é a mesma coisa, meus irmãos, quando eu fiz uma postagem acerca do meu livro. Vocês sabem, eu sou um defensor ferrenho do uso da cobertura. E eu fiz uma postagem traçando todo o legado histórico desde a patrística até modernos teólogos. Citei Agostinho, citei Martin Lutero, João Calvino, citei John Owen, Charles Haddon Spurgeon, John Bunyan, Martin Lloyd Jones, citei R.C. Sproul, outros pastores presbiterianos que conheço e que defendem. Aí eu tracei todo o legado, né? Desde a patrística, reforma, puritanos, até teólogos recentes, defensores da cobertura. Aí veio uma moça, de novo, uma engraçadinha, e sabe o que ela comentou? Olha que comentário estúpido. Aí postou assim, mas Augustus Nicodemos diz ser cultural. Nicodemos diz ser cultural. Eu pensei, caramba, quer dizer que o legado teológico todo ele vai pro ralo? Quer dizer que todos eles estavam errados e o Espírito Santo não trouxe a lume esse conhecimento para eles de que a cobertura não era cultural, mas um mandamento universal e perpétuo? Quer dizer que então Augusto Nicodemos é que está com a razão? E o que dizer de Calvino, que querendo ou não foi o cérebro da reforma e querendo ou não o maior intérprete de toda a história da igreja? Será que Nicodemos é superior a Calvino em conhecimento? Será que todo mundo está errado em 20 séculos que defenderam? Mas a partir do século 20, ali por volta da década de 70, quando o movimento do feminismo começou a florescer e começaram a eliminar o uso da cobertura, então os pastores frouxos cederam à pressão de uma sociedade mundana relativista. Então agora os modernos teólogos estão certos, estão com a razão, mas a história da igreja não está. Eu não estou transformando isso num cavalo de guerra, mas o que eu quero mostrar é a idolatria do pessoal, porque o que vale para eles é a palavra de um teólogo apenas. Mas e todo o legado histórico, o que vamos fazer? Nicodemos disse ser cultural, tá? E Agostinho? O que ele falou? Lutero. O que Calvino falou? O que John Bunyan falou? O que Jonathan Edwards falou? O que Marvin Vincent falou? Percebe? A idolatria reformada. Não é de hoje, mas no início, nos primórdios do cristianismo, nos escritos, por exemplo, de São Jerônimo, de Ambrósio, eles já afirmavam com toda a convicção, dizendo: olha, minha gente, não há distinção na igreja entre o clero e os leigos. Todo mundo é igual, o evangelho equipara todos. Todos são sacerdotes, eles argumentavam, espiritualmente falando, conforme 1 de Pedro 2:9. Não há diferença de um pastor, de um presbítero ou de um bispo, né, para um leigo. Todos são a graça equipara todos. E hoje o pessoal idolatra um teólogo. Sempre vão recorrer a ele, mas e toda a história da igreja? Ali por volta do século V depois de Cristo, o Papa Gregório Magno ou Gregório Grande, ele sentiu uma repugnância tão grande
porque alguém na época o chamou de o Papa Universal, ou o Pai Universal, e ele mostrou a sua repugnância, e disse assim: todo homem que arroga títulos para si, ele é o anticristo. A idolatria tem que ser extinta. Não existem grandes homens. Existe um Deus que é grande, e a graça que nos faz nos sermos cheios dele, cheios de poder, cheios de sabedoria, cheios de devoção, cheios de piedade, é a graça. Parem de idolatrar. Recorra a outros teólogos. Sejam libertos da cegueira idolátrica que está imiscuído no meio reformado. Saíram do pentecostalismo com pensamentos idolátricos e vieram para o meio reformado idolatrando pastores como sendo quase semideuses. São papas. São infalíveis e inerrantes. Meu pastor disse assim. Idólatras! Deus tenha misericórdia de nós. Eu não faço isso porque tenho ódio de vocês. Eu faço isto porque primeiro amo a Cristo. Meu compromisso é com Ele em primeiro lugar. E eu também amo os senhores. Percebe? E eu quero que os olhos de vocês sejam abertos para essa verdade. Não caiam no erro da idolatria. Nenhum teólogo é inerrante. Ok? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Abraço.